Eu, então, sou professora helenice, acho que todos aqui já me conhecem, desta nossa convivência intensa desses 2 dias. Esta é a nossa 4ª mesa, né, a 2ª mesa do dia de hoje, que enfoca especialmente as relações entre o MEC e as editoras que atendem o PNPD. Nós convidamos para esta mesa a professora Célia Cassiano e o professor Marcelo Silva. Até este momento, o professor Marcelo Silva não nos deu notícias, então nós não temos certeza se ele está atrasado, o que é uma possibilidade, na qual nós ainda estamos apostando, porque nós somos otimistas, ou se ele realmente teve algum impedimento que não o tenha permitido vir. Então, o professor Luiz Regis vai fazer a coordenação da mesa, a professora Célia Cassiano, a quem agradecemos desde já, a coordenação do projeto aqui, seja muito bem-vinda. E logo a seguir, do encerramento da mesa, nós fazemos o encerramento do evento, que a ideia era que terminasse relativamente cedo, porque nós sabemos como é o trânsito no Rio de Janeiro no final do dia. Daí tínhamos tentado fazer um evento que terminasse relativamente cedo, nos poupando dos entraves do rush no Rio de Janeiro, no final do dia. Ou por outro, já que o trânsito é ruim mesmo, a gente pode ficar para fazer um lanche coletivo. Também, então vamos para... Não tem mais o que fazer, relaxa. Se resolvermos ficar muito tempo, então vamos para a 2ª alternativa. Boa tarde. Essa nossa simpática que está do meu lado, a professora Célia Cassiano. Conheci hoje também, mas já conhecia de nome bastante. Já me fala muito bem do Miran. Célia Cassiano é professora da Rede Municipal de São Paulo. E, pelo que eu soube, é diretora de escola, mas está fazendo umas coisas muito interessantes que eu acho melhor ela não contar. Célia fez mestrado e doutorado em História na PUC São Paulo e segue trabalhando com o mercado editorial de livros didáticos. Pesquei também lá no seu Lattes, Célia, que você tem uma experiência bacana na editora moderna. Não sei se você queria esconder isso, agora já é. Entre 1996 e 2000, acho que a experiência anterior aos seus estudos, à sua pós-graduação, imagino que isso também tenha sido importante na sua trajetória acadêmica, né? Então, é isso, a gente está aqui para escutar essa faceta tão importante que tem sido pesquisada, eu diria, muito recentemente. A primeira pessoa que eu li, né, discutindo um pouco mais do mercado editorial de ciência foi Cazun. Obviamente eu não sou um pleno conhecedor, mas a minha primeira experiência com alguém que estava discutindo livros didáticos a partir do mercado editorial de Cazun. Depois disso, o Cazun falando de uma orientada dele fabulosa, que era você. Então acho que a gente tem que escutar. Podem ler o título do papel das editoras do Centro de Produção de Livro Didático, mercado editorial, Panorama Tendências. O professor Marcelo Soares da Silva ia um enfoque um pouco diferenciado, que ia lidar com didática como uma política pública do Estado. Por isso que eu acho que a mesa acabou sendo chamada, né, ele se nomeou de um MEC do universo editorial, para tentar abarcar essas 2 falas tão importantes e que fazem contraponto, complemento também, além de ser contraponto, ao que a gente já vem discutindo, principalmente na mesa da manhã, para uma leitura mais dos livros didáticos a partir da historiografia, fundamentalmente. Palavra sua. Obrigada. Acho, assim, primeiro eu quero agradecer o convite, professora Helenice, agradecer estar aqui. E acho, antes de começar a minha fala, eu espero atender as expectativas. Eu gostaria de falar de que lugar eu falo, né? Eu trabalhei, sim, 5 anos na Editora Moderna. Eu sou diretora de escola há 15 anos, ainda que eu esteja agora trabalhando num projeto na Universidade no Centro Unificado de Educação lá em São Paulo. É uma implantação, um
projeto do Haddad é diferente, tem uma expectativa de atender camadas vulnerabilizadas em nível universitário e formação de professor. Além de eu ter atuado 10 anos em editora, na Moderna e na Abril, eu estou na rede pública há 15 anos, eu estou na escola, eu sou diretora, ainda que agora eu esteja cuidando da universidade. Eu também já trabalhei na Secretaria de Educação, cuidando do PNLD, entre outras coisas, com formação de professores. Eu atuei em várias universidades também com formação de professores. Então eu transito por vários lugares. E um jornalista do Globo aqui, de vocês, do Rio, uma vez ele me entrevistou, ele perguntou, mas por que você não defendeu na economia, né? Porque eu falo muito de mercado. Vocês verão que eu falo muito quais as implicações políticas e econômicas que o mercado do livro traz, que desemboca na sala de aula, né? Eu falo, mas eu só consegui ter o olhar que eu tenho porque eu olho da educação, do lugar da educação. Então, acho importante localizar para ver por onde que eu fiz essas leituras, né? Falei, espero que eu atenda as expectativas. Dentro do que a professora Helenice nós conversamos, eu pensei em trabalhar com a caracterização do segmento dos didáticos no Brasil, trazer um pouquinho como que se consolida essa política pública, a política do livro didático, né? O PNLD, as avaliações, como que o mercado dos didáticos ele se reconfigura, ele é de um jeito, passa a ser outro, e agora vai ficar de outro ainda. Falar um pouquinho para vocês sobre a entrada dos sistemas de ensino no mercado escolar, que hoje é muito forte, vocês verão isso. Então, o livro didático, ainda que ele não tenha o status de literatura, ele é o livro mais rentável no mercado editorial, porque ele só é comprado da escola, em função da escola, né? Normalmente ele é descartado, então ele tem esse ciclo e ele é mais vendido no mercado editorial porque ele tem o abrigo do Estado. Para vocês terem uma noção da circulação de livros no mercado, esse dado é bem atual e eu acompanho há muitos anos, ele varia pouco. 50% de todos os livros que circulam no Brasil são didáticos. Essa é uma categoria, essas categorias, elas são da Câmara Brasileira do Livro, né? E essa pesquisa ela é feita anualmente, produção e venda do setor editorial brasileiro. Essas categorias de livro, elas são fixas, né? Então, 50% são didáticos, 19% chamados técnicos e profissionais, 11% religiosos, que subiram um pouquinho nos últimos anos, 20% obras gerais. 50% dos livros que circulam no Brasil são didáticos porque há o abrigo do Estado, há uma política pública que... estou voltando. O abriga. E o que é 50% de livros didáticos que circulam? Que mercado é esse? Esse é um mercado em que nós temos... eu vou pegar só a educação básica, tá? Nós temos aproximadamente 40 mil estudantes na educação básica. Destes, aqui nós estamos em 2008, mas depois eu vou passar para vocês 2014. 2008, 90% está na rede pública, 10% na rede particular. Então, o livro didático tem o abrigo do Estado para 90% de todos os estudantes que estão na rede pública brasileira, né? Então, aqui são os dados de 2014, cai um pouquinho, vai para aproximadamente 85%, num total de... cai um pouquinho as matrículas, né, na educação básica. A gente tem 85% dos alunos na rede pública, 15% na rede particular. Não consegui analisar muito esses últimos dados, mas mais ou menos 90% dos alunos estão na rede pública na educação básica. Vocês pensam, 40 milhões de estudantes na educação básica num país que tem língua única
e que faz uma compra centralizada de livro e distribui do Oiapoque ao Chuí. Eu vou dar uma comparação de mercado, já que eu tenho um pouquinho de tempo. Eu fiquei um ano na Espanha pesquisando, inclusive quando os espanhóis vieram para cá, eu escrevo sobre isso também. A Espanha tem 40 milhões de habitantes. Um editor, para produzir na Espanha, e ela tem as comunidades autônomas, são várias línguas. Então o editor, ele tem que produzir em castelhano e catalão, castelhano e basco, castelhano e valenciano, e assim vai. 40 milhões de habitantes. A Europa é velha, né? Eu estou falando que é o mercado do Brasil. Nós temos 40 milhões de estudantes na rede pública, sendo que para 90% desse alunado, o governo compra livro de todas as disciplinas e distribui gratuitamente de forma regular, que é o Programa Nacional do Livro Didático. O que implica essa compra governamental, né, em termos de faturamento. Em 2012, nós temos vários programas de livro, né? Falar um pouquinho do PNLD como política pública. O Programa Nacional do Livro Didático, ele é implementado, ele vem antes, mas com a democratização do país, em 85, né, 1985. Mas ele se consolida em 1996, com a reforma da educação, a 93, 94 de 1996. É uma política que se consolida numa reforma e vem no mote das políticas de avaliação. É bastante interessante pensar que em 96 nós temos uma reforma na educação, sem juízo de valor para o bem ou para o mal, precisava ser menos conteudista, mais conteudista, mas há uma reforma de educação. Tem os parâmetros curriculares nacionais, o governo consolida o Programa Nacional do Livro Didático, porque antes o governo comprava livro didático e distribuía, só que não de forma regular, não tinha verba regular. E era assim, atende um ano agora, uma disciplina, outro ano. A partir de 96, com a reforma, o PNLD se consolida e ele gradativamente vai atendendo todos os níveis de ensino, todos os níveis da educação básica, com todas as disciplinas, e vai ampliando essa oferta de forma recorrente. No mote vem a política de avaliação. Antes o governo comprava os livros e distribuía às editoras. Isso é importante, vocês pensarem na política de avaliação, porque ela vai ter um peso inclusive grande no que acontece agora, na contemporaneidade. Vocês vão entender o porquê ao final da minha fala. O governo antes, as editoras escreviam os livros, o governo mandava para os professores as obras inscritas, porque os professores escolhem, e não tinha nenhuma avaliação. O professor Erling talvez tenha falado, né, de avaliação. O governo passa a avaliar os livros que compram no mesmo mote que ele está implementando uma reforma. Um aspecto interessante é que os professores podem escolher, e eles sempre escolhiam as obras mais mal avaliadas, né? Uma das justificativas do governo é que os professores eram mal formados. Mas se a reforma ela vem num corte, o professor está em continuidade, né? Ele escolhe aquele que está mais próximo. Dentro dessa política de avaliação do livro didático vieram outras políticas. Vieram o SAEB, a Prova Brasil, né? O governo passou a avaliar. Ele começou a ser comprador e avaliador dos livros didáticos, mas também começou a avaliar os desempenhos. É uma política que ela vem bem calcada nas determinações do Banco Mundial, né? Inclusive para outros países, porque quando, entre aspas, o professor é mal avaliado, você supre com o livro didático, né? E as políticas de avaliação também você responsabiliza a outra ponta, né? Da escola, e isso fica bem mais forte agora. Nós, inclusive, começamos a participar do PISA também, que é todos já devem ter visto, né? Nesse mesmo momento. É um exame
organizado pela OCDE, né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para os países desenvolvidos, né? E o Brasil, assim como vários países da América Latina, ele vai como país convidado. E a gente, o primeiro ano que nós participamos, nossos alunos ficaram em último lugar. Não entra em questão a avaliação, se tinha adequação ou não, e isso tem ampliado, né? Vocês também vão entender porque eu estou falando do PISA mais para frente, quando a gente vê o que está acontecendo aqui no Brasil. Enfim, voltando ao PNLD. O que implica uma compra governamental? Então, o PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, inicialmente, ele era vinculado só ao ensino fundamental. A educação infantil e o ensino médio ainda não estavam não entraram como prioridade no governo. Quando ele começou agora, o ensino médio também entra. Daí vieram vários programas. O Programa Nacional do Livro Didático se dirigindo ao fundamental, o Programa Nacional do Ensino Médio para o ensino médio, o Programa Nacional para a Educação de Jovens e Adultos. Recentemente saiu um decreto que todos esses programas se incorporam no PNLD. Então, tudo isso é PNLD. E aí se tem os desdobramentos desse programa. Então, em 2011, foi gasto 1.170.000.000. Em 2012, 1.326.000.000. O último ano também. Esses programas, eles se alternam. E é mais ou menos esse valor que o governo gasta, às vezes até mais. O PNLD ele é cíclico. Então, implica que um ano o governo compra livro para todos os alunos do 1º ao 9º ano. Do 6º ao 9º ano. Outro ano, e repõe do 1º ao 4º. Outro ano, o governo compra livro para... 1º ao 3º, ele compra todo ano, que são livros que o aluno usa. O livro de 4º e 5º ano, o aluno usa, a previsão de uso é de 3 anos. Então, primeiro ele compra para o Fundamental 1, 1º ao 3º todo ano, 1º ao 4º ele compra um ano, repõe para todos os alunos, compra para todos os alunos e repõe só o que as escolas pedem, do 6º ao 9º ano. No outro ano ele inverte, ele compra livro de todas as disciplinas para o 6º ao 9º ano e só repõe 4º e 5º. E um 3º ano ele só repõe. Então a previsão de uso dos livros, tirando a alfabetização, é de 3 anos. É uma quantidade muito grande. O Brasil, esse é um programa que se consolida. A gente já entrou no Guinness como o país que é o maior comprador de livros no mundo. A China, os Estados Unidos tem outras formas de livro, de distribuição de livro, de uso de livro, né? Estados Unidos também é por país, então é por estados, né? Então o Brasil já entrou no Guinness como o maior comprador individual de livro. Nosso programa é muito consolidado, ele é muito estudado, inclusive em outros países que querem implementar. A Argentina tem, por exemplo, programas que ela depende de financiamento do Banco Mundial. Então os programas são pontuais, não é igual ao nosso, que é programa de Estado, são programas de governo. O Chile, ele tem uma política de compra interessante, só que lá é diferente. Os professores só podem escolher entre 2 livros. A secretaria, o órgão central governamental escolhe, só vão 2 livros. Muitos professores rejeitam o uso, né? E no México é livro único, só no ensino médio, que o governo faz, né, no fundamental. Então tem programa, no ensino médio é igual ao nosso, compra das instituições privadas. Não sei se é o professor. Não conheço. Então, nosso programa ele é muito consolidado. Eu particularmente, eu coloco penso muitas considerações pró e contra, porque é muito difícil ter uma visão maniqueísta. A própria avaliação, eu acho ela boa, o governo como avaliador, o governo como comprador avalia,
mas ao mesmo tempo tem outras implicações. Você cria núcleos de poder, né? O pessoal até, em alguns lugares até fala, nossa, você fala assim, mas os grupos que avaliam os livros nas universidades, eles ficam núcleos de poder, né? Você tem português em Minas Gerais, você tem o professor Oni mesmo, já teve história, Margarida, você vai criando núcleos de poderes que vai dar algumas diretrizes. Quando iniciou a avaliação do livro didático, os professores escolhiam os mais mal avaliados. E se implicava, foi largamente para a mídia, que o professor era mal formado. Ao mesmo tempo em que queria se implementar uma reforma curricular. Quem é que poderia questionar essa reforma? O professor, aquele mal avaliado? Porque o livro é avaliado, o governo compra, distribui do Oiapoque ao Chuí. Por mais que o professor não siga o livro à risca, ele é uma condição objetiva que está dada para a aula, né? Então é uma forma poderosa de se avaliar e distribuir, de você implementar uma reforma em larga escala, num país como o nosso, né? Então, ainda assim, por mais que se tenha considerações para o bem ou para o mal, eu acredito que seja um programa que auxilie, sim, no bom desenvolvimento da educação, mesmo porque o livro didático, ele tem autoria, ainda que tenha uma série de ressignificações com as obras coletivas, a entrada das multinacionais, ainda tem autoria, e vocês verão que a gente caminha para outras instâncias de entrada de material didático na educação. O professor, ele pode escolher, ainda que tenha a avaliação do MEC, você tem, por disciplina, o professor pode escolher por vezes entre 20 obras, 24 obras, 10 obras, depende da disciplina, ele tem uma possibilidade e é o professor que escolhe, é ele que dá a palavra final, né? A avaliação que é feita no livro didático, ela tem as instâncias gerais e específicas, né? As categorias gerais que valem para todas as obras e as específicas que são por disciplina. No caso de todas as obras, o que se tem assim como base para todas as disciplinas? Correção conceitual, correção em pertinência metodológica e contribuição para a formação de cidadania, aí vem a questão do preconceito, e tem os critérios específicos, né? De 2005 a 2013, no PNLD, nós tivemos a concentração, 5 editoras comercializaram mais de 80% de todos os livros comprados pelo MEC. Ática, FTD, Ática, Scipione, Saraiva e Moderna. São 5, FTD, Ática, Scipione, Saraiva e Moderna. Essas editoras, como que é a história dessas editoras? Essas editoras, elas até os anos 2000, elas eram de editoras familiares, em sua grande maioria. Exceção feita a FTD, que é dos Padres Maristas, Ática, Scipione, Saraiva, Moderna, a que eu trabalhei, né, que era do professor Feltrin, um autor de Química, a Editora do Brasil, IBEP, Editora Nacional, todas essas editoras, elas eram familiares, a maioria, né, e elas se consolidaram com a democratização do ensino que vem na ditadura. Então elas se consolidam, pós-ditadura, elas vão ficando com uma concentração, elas vão crescendo na democratização do ensino. Nos anos 2000, passa a acontecer uma reconfiguração no nosso mercado de didáticos, que é o setor mais forte, né? A gente passa a ter grandes grupos que não são só editoriais. E aí, Luiz, aí é até a meu grande espanto ano passado, porque a Editora Abril,
ela compra, né, com participação internacional, a Ática e a Scipione, que eram duas grandes no setor. Então fica Abril, Ática e Scipione. Só que também compra a Saraiva. E a Saraiva, todas essas editoras, Moderna, Ática, Scipione, todas essas editoras, elas já foram incorporando as menores editoras. Foi ficando uma grande concentração nas mãos dessas editoras. E agora, o ano passado, essa concentração, ela está incalculável. Até foi analisado no CAD se ia poder ser feita essa compra da Saraiva. Então nós temos o Somos Educação hoje, que implica Saraiva, atual, formato, sistema ético, que é o sistema de ensino, Grupo Abril, Abril Educação, né? Ática, Scipione, sistema de ensino C, sistema de ensino amplo. Não estou falando das outras empresas, escolas, que aí a lista vai, é muito grande. Essa Abril Educação compra Saraiva o ano passado. Foi bastante debatido na época. Daí nós temos a Santillana, que é espanhola, Moderna, Salamandra, Selo Richmond, Sistema Uno de Ensino, Empresa de Avaliação Educacional Avalia, Editora Objetiva. A Santillana, eu tenho um livro que é baseado na minha tese, mas que eu atualizei, que é Mercado do Livro Didático no Brasil, a entrada do capital espanhol na educação nacional, né? A Espanha, quando chega no Brasil, em vários setores públicos, né, importantes, banco, telefonia, educação, a Espanha tinha uma participação de 5%, 4%, ela passa a ter 33% de participação no país. E eu fiquei na Espanha um ano estudando. O capital estrangeiro investido na Espanha. 33% de participação estrangeira no país, dividindo, porque antes eram os Estados Unidos, de investimento no Brasil passa a ser assim, e os setores públicos nossos que passam, né, as concessões para a Espanha. Então eu fiquei muito impressionada, e a Espanha tem uma especificidade interessante. Enquanto os Estados Unidos ele fortalece o marketing, né, vejam a Nike, os Estados Unidos joga na marca. A Espanha, ela joga na cultura, inclusive lá, né? Então, a Espanha trabalha muito com as fundações. A Fundação Santillana, a Fundação Telefônica, que patrocina várias coisas, a Fundação. Então, é interessante. E aí são as inter-relações que acontecem. A Mônica Meisenberg ficou 8 anos cuidando do FNDE. No governo é o que cuida de toda a verba para a educação, o governo federal, né? Quando ela sai do governo Fernando Henrique, ela vai trabalhar na Santillana, com toda... quando o Paulo Renato começa a criar um monte de... se implementa no governo Fernando Henrique Cardoso uma política de avaliação grande para o país, ele também passa a ser dono da empresa de avaliação Avalia, que vende avaliação. O nome dele sai, mas eu tenho vários, né? Até hoje a Avalia vende. Aí é interessante, né? Daí nós temos outro grupo, é o Grupo IBEP, Companhia Editora Nacional, a FTD, que é dos Padres Maristas Franceses, que é bem grande, e daí tem outros grupos na década de 2000, né? Positivo, SM, Leia, Portuguesa, a Scala, que vão chegando no Brasil. Aqueles 2 primeiros são os maiores. Os 2 primeiros? Então, daí está acontecendo outra coisa, nós temos outros grupos maiores ainda que estão chegando. Uma coisa interessante a falar aqui, ó, só vou voltar um pouquinho. Por exemplo, quando a Espanha ela vem para cá, ela vem para o Brasil, as grandes editoras norte-americanas, inglesas também estão indo.
para a Europa, adentrando. Então ela vai vindo para cá. A América Latina é como se fosse não é uma expressão, um mercado natural. Eu ia falar outra expressão, mas ela é feia. Um mercado natural para a Espanha, por questões da colonização, né? Então a Santillana, ela não é só isso, ela é do Grupo Prisa. O Grupo Prisa é o maior grupo multimediático da Espanha, que domina toda a América Latina, rádio, televisão, tudo. Então, o Prisa vem, já estava na América Latina toda, chega no Brasil muito tardiamente. Por alguma, aí é uma leitura, né, que eu faço, é uma leitura que eu faço por questões da língua, né, nós somos o único país, temos a colonização portuguesa na América Latina, questões da língua, proteção de mercado, proteção do mercado. Até então, a gente estava aqui com as nossas editoras, claro, formando concentradas, mas familiares, num diálogo. Aí chega a Santillana, né? E começam a chegar outras editoras, começa a ter participação internacional. Esse grupo Somos Educação tem participação internacional da Tarcom. A Santillana é espanhola, mas é uma questão de mundialização dessas grandes editoras. E não são editoras, são empresas multimediáticas, né? As estratégias das editoras, elas passam a ser muito agressivas. Eu contei para vocês que eu trabalhei na Editora Moderna. Eu sou professora, né, de vários níveis de ensino. Eu morei há 23 anos, eu morei em Porto Alegre, até falei para a Flávia. Quando eu voltei, eu ia voltar da aula, eu tive a oportunidade de trabalhar na Moderna. Aí eu sempre dei aula, mas eu fui trabalhar na Moderna. Minto, antes eu, quando garota, eu trabalhei na Abril, publicidade. E o que me chamou a atenção na Moderna, e daí derivam meus estudos, foi a grande entrada que as editoras têm nas escolas. Ela, assim, ela sabe tudo de todas. E tem um ciclo de trabalho, né? E eu fiquei muito impressionada. Gostava muito, né? Tinha muito contato com todos os professores, secretarias, mas fiquei muito impressionada pelo controle cadastral, de prazo, né? E foi isso que mais tarde me levou a estudar. Quando eu volto, eu saí da Moderna, eu supervisionava São Paulo inteiro, aí eu saí e falei, não é o que eu quero, e volto para a escola pública por opção. E foi engraçado, o Luiz falou do Kazumi, que foi meu orientador. Isso há 20, a gente está falando há muitos anos atrás. E eu estudava muito fotografia, Sebastião Salgado, e quando eu fui tentar um mestrado, seria na área de fotografia. Só que ele conversou um pouco comigo e falou, não, você vai fazer outra coisa, você tem conhecimento de outra coisa, né? E sim, estudar a área editorial, que eu já conhecia por vários anos, né? Então as editoras têm realmente um controle muito grande, estratégias de divulgação muito contundentes e bem organizadas, né? Algumas estratégias foram consideradas abusivas, né? Em 2005, o governo prevê multas por normas, ele estabelece normas de conduta para as editoras durante a compra pública, né? E prevê multas. Mas prevê normas mais rígidas, mas o poder de investimento das editoras é muito grande. Então elas estão mais dentro da escola do que nunca. Exemplos, formação de professores. As editoras estão muito articuladas com formação de professores. E eu quero deixar bem claro uma coisa, antes de continuar. Eu acho super valoroso o trabalho das editoras, do autor. Eu estou problematizando. Eu mesmo sou autora de livro. Não só autora de livro na minha área de mercado, eu tenho vários artigos, mas também sou autora de livro didático, de português, de língua portuguesa. Não aceitei trabalhar na Moderna e fui chamada, mas não aceitei.
eu falei, aí é de outra editora que eu falei, não vem ao caso, eu vou convidar, não aceitei na Moderna, me chamaram, eu falei, entra em conflito, né? Porque daí eu falo muito sobre o Grupo Prisa, a Santiano, falo muito sobre a Pearson também, que eu vou contar um pouquinho para vocês, que é outra que chega depois. Então, a capacidade de investimento das editoras é muito grande. As editoras fazem convenções que saem no diário oficial, os professores vão. Então, a editora está muito grande. O garoto propaganda do MEC mesmo, para manutenção do livro, já que ele tem previsão de uso de 3 anos, não sei se vocês lembram que foi o garoto maluquinho do Ziraldo, né, que é da Positivo, Então, as normas de conduta, elas se endurecem, o governo endurece, mas as editoras entram mais do que nunca nas escolas. E esse daqui, eu não estou controlando o tempo. Não estou controlando o tempo. Ó, enquanto o pessoal não estiver dormindo, você pode falar. Esse é o... Só para informação da Teresa, finalmente o professor Marcelo fez contrato, ele informou que teve um problema familiar de saúde extremamente grave durante a madrugada e não pôde fazer contrato agora. Tá? Então, infelizmente, não teremos a presença dele. Nós estamos gostando muito da sua apresentação, então fique à vontade, a mesa para coordenar o tempo. E aí, esse é um fenômeno que é o que eu acho que é um grande problema que temos como brasileiro hoje. A comercialização dos sistemas apostilados de ensino, ou sistemas estruturados de ensino. Que são muito... Eu não estou falando de material apostilado. Esses sistemas, eles são muito mais amplos, né? Pois eles são negociados tanto material didático, normalmente sem autoria declarada, elaborado por meio de apostila, módulos, também a metodologia, o treinamento para os professores, a avaliação, você vende todo o currículo. Não tem avaliação. Tem avaliação, mais ou menos, Luiz, esse é o debate. Tem, e como tem? Porque esses têm avaliação, e a avaliação é muito forte nesse. Como que ela chega? A avaliação para legitimar a entrada desses sistemas no município. Esse material, eu estava ouvindo vocês falarem de autoria, né, de você estudar autoria. Ideologia, menos ideologia, mais ideologia, o autor assim, o autor tal. Aqui não tem autor. É contratado até... são materiais oriundos dos cursinhos pré-vestibulares. Você tem objetivo, positivo, etapa, vendendo sistemas de ensino da educação infantil até o ensino médio. Como é feito esse material? Esse material visa, o que visava o cursinho? Era um material conteudista que visava que o menino entrasse no vestibular também conteudista. Não é isso? Para que ia, né, o seu filho, você, para que a gente ia para o cursinho? Eu não fui, mas, né? Esses materiais também, eles têm toda a pressuposição do currículo e os alunos vão bem nas avaliações institucionais que legitimam. Tem município que compra esses sistemas apostilados de ensino e vende como grife. Vem estudar que nós temos o objetivo, o ângulo. Agora, quando você fala na subjetividade, acabou. Porque você do Oiapoque e o Chuí, a ideia é que todos usem o sistema apostilado de ensino. A Pearson, que é uma grande empresa inglesa, ela entra no Brasil comprando sistemas apostilados de ensino, do Coelho e Domo, são vários. Ela, para a rede pública, ela vende o NAMI, eu tenho, depois eu vou mostrar para vocês. Todas as editoras, elas têm o seu sistema apostilado de ensino. Vender sistema, fazer sistema apostilado de ensino é muito mais rentável do que fazer livro didático.
Um livro didático, o autor começa a fazer 2, 3 anos antes, quando é um novo. Mesmo para você fazer, olha, para você fazer uma revisão, demora um ano, você, a não ser que tenha aquelas a toque de caixa, né? Mas você tem um trabalho em cima. O editor não precisa lidar com o chato do autor, com as avaliações. Por que as avaliações são muito importantes nessa comercialização? Porque o menino vai bem numa avaliação institucional, porque o conteúdo é muito conteudista, via de regra. Ao mesmo tempo, não tem de lidar com a avaliação de MEC, porque não precisa passar pela avaliação de MEC, do MEC. E estudo há muitos anos, eu falei para vocês que eu transitei por vários setores, governo, editora, e estou na escola, vejo os impactos. Não estou hoje, mas sempre estive. Isso não se consolida hoje, com essa gestão golpista. Não, isso já vem acontecendo há anos. É uma política. Isso eu tenho dados objetivos. Peguem meu livro, peguem meus artigos, que eu acompanho há anos. Isso vem acontecendo. Começa o corte em 96, com a política do governo do Fernando Henrique Cardoso, e ela vem se consolidando. Diferente, um pouquinho diferente, não que se breque, um pouquinho diferente. Antes o MEC estava problematizando a questão de as apostilas não terem avaliação. O MEC começava a se questionar. Já o MEC, por conta da... eu cortei, eu deveria ter deixado aqui, eu tinha... O MEC, por conta da entrada dos sistemas de ensino no município, teve municípios que aconteceu até 2 materiais juntos. Como assim? O governo federal mandou os livros didáticos do PNLD e o município comprou sistema de ensino. Aí, deixa eu ver se eu lembro o município. Eu não vou lembrar o município, mas eu já escrevi sobre isso. Ficou, a mídia divulgou. Foi encontrado vários livros didáticos num galpão e o município usando o sistema apostilar. Por conta disso também, hoje em dia, o MEC também lançou outra portaria que os municípios são obrigados a aderirem ao programa. Então, quem não quiser aderir, não recebe o livro. É proibido receber o livro e comprar o sistema. Então, legal, o município aí tem uma sanção. Ele é obrigado a aderir, isso relativamente recente, nos últimos anos, por conta dessas colisões de material dos dois lados. Como que é esse sistema apostilado? Ele entra pelo prefeito, normalmente, ou pelo central. Não tem escolha de professor. Quem compra é o prefeito, é alguém lá de um órgão central forte do município. E é muito caro. Como que o município compra? Com a verba destinada à educação. Então, o município abre mão de receber os livros didáticos gratuitamente do MEC, que ele receberia de graça, porque o MEC é verba federal. O governo não repassa verba. Ou ele manda o livro, que são escolhidos pelos professores. Que são escolhidos pelos professores. Ele abre mão de receber o livro, que ainda tem uma autoria, por bem ou por mal, tem uma autoria, ele abre mão e pega a verba pública dele e põe toda no sistema. Aí está implicando o quê? O equipamento, formação de professor. Quando o professor é mal formado, a gente supre com o material. Isso é uma fala. É passível de muita corrupção, né? Passível de muita corrupção, não tem nenhuma avaliação. E são grupos muito fortes. Então, retomando, as editoras preferem, o sistema de ensino dá mais lucro para as editoras. Dá mais lucro. Quando eu trabalhava na Moderna, começaram os sistemas de ensino, era um tabu, assim, a Moderna não tinha, hoje ela tem o Uniforte, ela não tinha.
E, nossa, sistema de ensino, credo, a gente, não, que é isso? O livro tem autoria. E hoje as editoras tinham um constrangimento de falar do sistema de ensino. E depois não, porque é lucro, né? Do bem e pro mal visa o lucro, não é filantropia. E é muito mais rentável. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, em 2006, salvo engano, 2005, não é recente. É que é um número que eu tenho na cabeça. O MEC gastou, vocês lembram que tem as especificidades que distribui para todo mundo, só repõe, foram na ordem de 700 milhões, né? 700 milhões. Um município pequenininho, Valinhos, 33 milhões pagou por um sistema